Fria, que iam conversar com a União Soviética. Lula disse que José Múcio fica na defesa. É um quadro que vem da direita brasileira, que Sim. tem interlocução com os militares. Disse ao presidente Lula, não, veja bem, essas manifestações aí em frente aos quartéis são manifestações democráticas, inclusive tem conhecidos meus que estão lá nos quartéis, etc. e tal. Muita gente cobrou a demissão dele e o Lula está dizendo, não, peraí, ele fica e eu confio. Isso é a prova de quão estreita é a margem de manobra do presidente Lula. Ele não consegue afastar o ministro da Defesa depois do 8 de janeiro. Né? Não. Leonardo, isso prova mais uma vez, vocês devem saber muito melhor do que eu, a quantidade de pactos interconectados que foram efetuados antes da posse dele. Né? E eu acho que ninguém tem esse xadrez, esse mapa completo. E foi isso que me fez perder o sono no avião de volta, entre outras coisas. E interessante aqui esse comentário também da Terezinha. Eu concordo com o Carlos Saul sobre pauta identitária que nos desvia do foco principal, que é a luta contra o imperialismo. Ela fala também que as Forças Armadas do Brasil são o exército de reserva dos americanos. O governo do presidente Lula abraçou fortemente essa agenda, que é uma agenda... muitas pessoas dizem, uma agenda necessária, etc. e tal, mas é a agenda do império também. Claro. A agenda woke, vamos dizer assim. Né? Mas ela está muito presente nesse o governo. Identitarismo foi inventado, mais uma vez, pelo eixo Califórnia-Nova York, para aplastar, mais uma vez, as lutas populares no mundo inteiro, ou pelo menos no Ocidente inteiro. Eles conseguiram, na Europa inteira, conseguiram em várias latitudes da América Latina, mas não conseguem no oeste da Ásia, na Ásia Central, no leste da Ásia, no sudeste da Ásia, na China e na Rússia. Ou seja, quais são os cativos nessa história toda? Menos de 20% da população mundial. O problema do Brasil é que o Brasil está a definição oficial do Departamento de Estado, hemisfério ocidental. Ou seja, se nós estamos no hemisfério ocidental, nós somos colônia deles, em todos os sentidos, inclusive cultural. Né? Ou seja, qualquer estupidez que é inventada entre Califórnia e Nova York, e eu acompanhei todas durante a minha vida, antes mesmo de virar jornalista, vira, como é que chama, missal no Brasil, e é copiada ao infinito, como a pauta identitária. Exatamente a mesma coisa. Outra coisa que eu estava lembrando, Leonardo, que é super importante, isso valeria a gente fazer, inclusive, uma live mais tarde sobre como os diferentes níveis de estratégia de tensão e como isso é aplicado em diferentes países. Por exemplo, como a CIA conseguiu completamente desestabilizar e praticamente destruir o Partido Comunista Italiano, que era o partido comunista mais forte do Ocidente, até os anos 90, desculpe, usando estratégia de tensão, colocando italianos contra italianos, provocando massacres, provocando false flags dentro do território italiano, chegando a um ponto onde a culpa tinha que cair sobre alguém, entre aspas, e caiu em cima do Partido Comunista, e o Partido Comunista se esfacelou. E virou, alguns componentes viraram componentes do PD, o PD, né, Partido Democrático, que é um partido woke, pró-Europa e identitarista. E a Itália se desindustrializou, né? E ao mesmo mas tempo... bastante. Era um país que poderia ser uma grande potência industrial. Nossa, mas nem fala. Ou seja, do ponto de vista de desestruturação ainda é a terceira economia da União Europeia e uma das economias top 10 do planeta, ou ainda que esteja agora em 11º ou 12º, eles conseguiram isso num processo relativamente rápido entre os anos 70, 80 até o início dos 90. E depois, com a entrada do euro, a desindustrialização quase total da Itália. E o que só? Por exemplo, esses dias que eu estava na Sicília, eu tive conversas, mas de um nível além de altíssimo,
e outras pessoas que eu conheci também, editores, nossa. E o tema principal, um dos temas principais é a desindustrialização da Itália. Outro tema principal é como a Sicília é mantida, como é que chama? Específica, de propósito, isolada da Itália. Como a desindustrialização da Sicília afeta o resto da Itália também. Como a Sicília é mantida à parte, justamente, e não é incorporada, e como isso, com uma mistura de uma política de desprezo com a influência da máfia, gera um dos focos do poder italiano é a Sicília. Mas, historicamente, isso eu conversei com historiadores em Palermo. Eu comprei uns livros absolutamente sensacionais sobre a história da Sicília nos últimos 2.500 anos. É uma das civilizações mais extraordinárias da história da humanidade, conquistados por todos e ainda mantendo uma identidade própria e hoje praticamente rejeitada pelo Estado italiano. É brutal. É absoluto. E, por exemplo, um dos principais focos da Sicília é a base de Sigonella, que é uma das principais bases da OTAN na Europa inteira. Tem a base aérea de Aviano no norte e a base de Sigonella na Sicília, são as duas bases mais importantes da Itália, quase no mesmo nível das 8 bases que tem na Alemanha. Ou seja, é um país ocupado ainda. E sempre na conversa, eles sempre me jogam um termo que eu fiquei conhecendo por causa dos sicilianos. Como os generais americanos se referem à Sicília. AMGOT, American Government Occupied Territory. Território ocupado pelo governo americano. É a terminologia oficial, Leonardo. Primeira vez que eu escuto isso. Muito bom. Sério. Isso é muito... Só um parêntese aqui, Pepe, pedindo aqui, na verdade, 11 mil pessoas ao vivo, likes, inscrições. Sim. Quem puder ser membro, brasil247.com/apoio ou pix@brasil247. Eu estou colocando na tela essa coluna do Merval Pereira, porque é daqueles jornalistas que se enquadram na categoria Vozes do Império. Né? E ele fala assim, tempo de rigor e cautela. Se o governo tomar decisões radicais, ou seja, ampliar sua margem de manobra, cria o clima que Bolsonaro quer. E ele fala que há risco de guerra civil no Brasil. Então é o seguinte, quer dizer, olha, Lula, você tem apoio, mas você tem que andar por essa faixa aqui e você não pode sair da pista. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Leonardo, você me deu arremate, eu vou fazer a sexta agora. Opa, vamos lá, 3 pontos. Enterrada, né? Eu vou fazer uma cesta do Bryant que vale 6 pontos. O Kobe Bryant era demais, né? Olha, ele entregou o jogo. Isso que você falou está citado textualmente no texto dele. Ele entregou o jogo completamente. O que as vertentes da CIA e o que o establishment americano como um todo quer e a confluência entre 8 de janeiro, o que deu certo e o que não deu certo, e o Lula ficar no meio do caminho, é a ameaça de guerra civil no Brasil, que eles podem, como é que chama, estourar essa guerra civil usando os mecanismos deles no momento que eles quiserem. Ou seja, no momento que o Lula sair da estradinha traçada para ele. Esse vagabundo que você citou acabou de entregar o jogo. Nesse contexto, Pepe, o Bolsonaro não pode ser preso. Ele tem que estar livre comandando a insurgência. Isso, exatamente. E aí ele fica solto. Prendem lá o ministro da Justiça, ele passa uma temporada, depois sai, mas o chefe, o chefão mesmo, o líder, né? Ele não pode ser detido, talvez. Mas, Leonardo, o capitão, ele não é nem o líder. Ele é um fantoche. Ele foi usado. Ele é o bonequinho de espantalho no meio da colheita. Tem gente muito mais poderosa por trás que está controlando essa história toda. E aí vai ter que chegar em alguns personagens militares brasileiros. Esses sim são os peixes grandes. Bolsonaro é um detalhe. General Heleno, esse pessoal? Eu tenho que dar nomes? Se puder. Eu prefiro não dar nomes, porque vocês conhecem os nomes melhor do que eu.
mas acho que todo mundo vai entender o que eu estou falando, sem eu precisar dar nomes. Entendi. E aí o Aristides fala, estamos condenados a viver sob as asas do Império? Por onde caminhar? Puta, essa é uma pergunta que a gente... Bom, essa nossa discussão vai durar os próximos anos, né? Sem dúvida. A diferença é que a diferença entre agora e alguns anos atrás, antes da interferência direta do governo americano nas empresas brasileiras, o golpe contra a Dilma, colocar o Lula na cadeia, toda a história que vocês conhecem de cabo a rabo, é que não havia alternativa. Agora tem uma alternativa. E a alternativa é BRICS Plus, as novas rotas da seda, a União Econômica Euroasiática, a Organização de Cooperação de Xangai, é o grupo de não alinhados, o chamado Grupo dos 77, que agora tem mais de 110 ou 120, que é o grupo dos países não alinhados do planeta do Sul global. Está tendo essa semana, vai começar essa semana na Índia, um Fórum do Sul global. Eu estou curiosíssimo para ver o que eles vão discutir nesse fórum. Que esse fórum pode ser uma plataforma de debate e das discussões do que a gente pode fazer a partir de agora num Sul global mais unido. Tem o fato de que o Irã, junto com a Rússia e a China, são os condutores desse processo na Eurásia, mas, de repente, nos BRICS Plus, a gente pode ter sentados na mesma mesa, imagina que loucura, Irã, Arábia Saudita, Emirados, Índia e China. Isso não existe nada similar na história contemporânea. E está acontecendo. Por exemplo, eles já sentam na mesma mesa na Organização de Cooperação de Xangai, Rússia, China, Índia e Paquistão. E, ao mesmo tempo, isso não impede que as tentativas de desestabilização de todos esses países continuam. Por exemplo, o que aconteceu no Paquistão agora há pouco foi um remix do Brasil. Eles usaram lawfare para destituir o Imran Khan. Eles copiaram o modelo brasileiro. E no Paquistão foi ainda mais fácil. Durou um mês e meio, 2 o processo, e o parlamento comprado em Islamabad depôs o Imran Khan. E a diferença é que, ao contrário do Brasil, foram milhões de paquistaneses na rua. Mudou alguma coisa? Não. Mas eles ficaram com medo. O pessoal está preocupado com a sua tosse, hein, Pepe? Isso aí está com pneumonia, hein? Eu tô com um negócio sério. Eu estou tomando antibiótico, inclusive. Eu estou com um negócio que não se curou da minha gripe. E o médico me disse que não é nada grave, mas eu tenho que tomar antibióticos para expelir uns horrores que não saíram. Não é Covid, não, né? Não é Covid. Eu tive ontem no médico. Não é Covid, não. É uma pós-gripe extremamente pesada. É uma gripe que está aqui na Europa desde dezembro. Agora, o mais engraçado é que eu peguei essa gripe no Rio, né? Eu me lembro exatamente. Você pegou no Rio, você ficou gripado aqui poucos dias antes de voltar e está na sequela aí. O Ricardo Garcia, eu concordo plenamente com o que ele fala aqui, ó. Com a crise do capitalismo, a tendência das tensões, não só no Brasil, mas no mundo todo, vai aumentar, né? Sim. Um país tão rico como o Brasil vai ser sempre cobiçado, né? O Brasil está em disputa, né, Pepe? Claramente o Brasil está sendo disputado. O Brasil agora está no fio da navalha, né? Agora o Brasil está no fio da navalha e no centro da disputa. O Brasil voltou ao protagonismo global em N camadas, né? Ou seja, a responsabilidade histórica do Lula é ainda mais grave nesse momento, porque tudo, na verdade, vai depender do estratégia, para citar os generais russos, da ambiguidade estratégica. Então, a gente vai ter um Lula que vai ter todo dia um episódio de ambiguidade estratégica para desestabilizar, especialmente, o Império Decadente. Porque, do outro lado, está todo mundo com ele. Ele tem apoio total do lado de lá, né? Da linha divisória que vai da Turquia para o leste. Todo mundo o apoia. O problema é de Istambul para a esquerda, né? É o Talistão. Ô, Pepe, você gosta muito de cinema, esse comentário do Anselmo Coyote. Léo, quem assistiu o filme Poderoso Chefão sabe, quem vai intermediar é o traidor, né? O traidor faz a intermediação.
Mas, puta, adorei que você lembrou disso. E vocês sabem que eu estava no território, né? Alguns dias atrás. O motorista da minha grande amiga, a Princesa Vitória, ele é de Corleone. Obviamente, eu não parava de conversar com ele. Não. Ele me deu o mapa da vida proletária na Sicília hoje. É algo que eu não teria em 50 mil livros e 50 mil conversas com universitários. Eu peguei dele. Foi absolutamente sensacional. Ele me falou de desemprego, como é que chama? E é uma coisa extraordinária. Eu me senti no cenário do Príncipe de Salina, no Gattopardo. A Vitória o contratou, sabendo que ele não é qualificado para as funções dele, mas é o caso típico da velha aristocracia, finíssima e bem educada, que dá uma oportunidade para um camponês ou para a classe operária para ele subir na vida. Onde você... Não existe mais isso. É um cenário extraordinário. Eu estou pensando ainda como eu vou escrever sobre isso mais tarde, provavelmente para um livro, não para matérias. A relação da Sicília no Guepardo, do Tomás de Lampedusa, comparado com a desagregação e o sofrimento da Itália contemporânea, não só na Sicília, mas em outras regiões da Itália hoje, né? E aquela famosa afirmação do Tancredi no livro, que tudo tem que mudar para que as coisas continuem exatamente como estão. E, na verdade, o que está acontecendo no mundo otanistão, no mundo ocidental, na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, eles estão pensando que se eles forem capazes de mudar tudo, Great Reset, Davos da semana que vem, onde eles vão estar discutindo justamente sobre isso, etc. e tal, tudo vai ficar como está e eles vão continuar mandando. Só que agora não vai ser mais isso. Vai ter que ter uma contracorrente que tem que ser organizada a nível internacional. Não adianta ser só a nível regional. Vai ter que ter uma internacional multipolar, na verdade, usando todos os BRICS Plus, os árabes, os iranianos, os do sudeste da Ásia, todo mundo, a diáspora chinesa, para realmente ter uma mudança estrutural do sistema, porque a gente está num ponto de system collapse, de colapso sistêmico. A cada mês que passa, o negócio é mais brutal. E você não precisa ler o Zoltan Pozar ou o Nouriel Rubini, por exemplo, ou o Michael Hudson, para saber que vai ter uma implosão daqui a pouco. Ninguém tem uma data, mas a implosão do sistema inteiro, o castelo de cartas, vai ruir breve. E o que vai ter depois? Né? Ou, como diria o Baudrillard, o que nós vamos fazer depois da orgia? Para dar um toque um pouco menos apocalíptico, né? Não, depois do fim do mundo, o que fazemos, mais ou menos, né? O Pepe, olha só, tem comentários brilhantes aqui. Ótimo, eu vou ler em blocos. Leia. Vou ler em blocos e aí você vai Okay. comentando. Tá. Igor Alves, se o Supremo Tribunal investigar a série, vai acabar chegando nele mesmo. Tudo isso se iniciou com um golpe sobre a Dilma. O Lula não deveria aproveitar o momento para fazer um link entre os ataques e o Sérgio Moro, o Parlamento e o Supremo? Por que a esquerda não fala sobre isso? Exatamente, a origem disso é junho de 2013, guerra híbrida, Lava Jato, etc. Sim. e tal. Sim. Aqui é mais uma constatação, né? O Fernando Castro pede para você comentar o seguinte, quer dizer, bom, o Lula está participando de cúpula da América Latina, CELAC, Caribe, etc. e tal, e também participando dos BRICS, né? Qual é o papel de CELAC entre BRICS e o Império? E sobre López Obrador, Haiti, Cuba e a atuação da China nesses países? Porque o presidente mexicano, ele é relativamente independente, ele tem uma postura, uma política externa ativa, e a China também está atuando, né, na América Latina e Caribe. Obviamente, essa região toda da doutrina Monroe está sendo disputada. Então, a pergunta é, quer dizer, como você vê a China nessa região e também a política externa mexicana? Eu não posso falar do México e eu não posso falar da América Latina, porque eu estou longe, eu não sigo, não tenho tempo. Infelizmente. Eu gostaria de fazer um on the road a la Che na América Latina assim que eu puder, talvez daqui a 1 ano ou 2. Bom, então, seguindo aqui, ó, olha só, o Rock aqui mandando uma solidariedade, também gripado como você. Marcelo Brasil, os BRICS não poderiam ter a sua OTAN? E aí eu faço um comentário, Pepe, sobre essa questão.
Porque as pessoas tratam os militares, os militares brasileiros são os idiotas, mas existe uma doutrina militar no Brasil de que é o seguinte, quer dizer, olha, o Brasil está sendo sugado economicamente em direção à Ásia, China, mas pela questão geográfica ele dificilmente consegue se descolar da influência imperial / estadunidense, né? Aí quando as pessoas falam, será que vai ter uma OTAN dos BRICS? A situação do Brasil realmente é muito delicada, né? Quer dizer, pode ter uma OTAN dos BRICS para lá, mas aqui dentro fica muito difícil. Não, absolutamente impossível. E veja bem, a Organização de Cooperação de Xangai não é uma OTAN da Eurásia. Ele surgiu, a Organização de Cooperação de Xangai foi fundada em junho de 2001. Olha que loucura. Foi 2 meses antes do 11 de setembro. 2 meses e meio antes do 11 de setembro. Eram só Rússia, China e 3 da Ásia Central. O mandato inicial deles não tinha nada militar. Era para combater terrorismo e separatismo e extremismo. Isso é o slogan oficial. Com o tempo, anos, eles foram enveredando para uma agenda econômica. Aí começaram a absorver novos membros. Depois que entrou a Índia e o Paquistão, mais e mais o interesse passou a ser econômico. Nunca vazou de discussões dentro da Organização de Cooperação de Xangai que isso ia virar um OTAN da Eurásia. Isso é papo furado de think tank americano. E agora que entrou o Irã, mais ainda, eles continuam sem falar. Vamos ter uma estratégia evidentemente, uma estratégia de maior troca de informações militares. Não quer dizer que vai ser uma OTAN que é uma organização de ataque. Não é uma organização de defesa do Atlântico Norte. É uma organização baseada no Atlântico Norte que ataca o resto do mundo. Esse é o papel da OTAN. Vai ter uma mesa... Desculpe, vai ter uma conferência sobre a OTAN em Londres no mês que vem, que eu não vou poder ir por uma série de razões, onde vai ser discutido justamente isso. Vários independentes, todo mundo sentando na mesma mesa e discutindo como acabar com a OTAN na prática, o que é praticamente impossível. O Império tem que desmoronar antes para a OTAN acabar. O que você pode fazer é o que está acontecendo agora, né, Leonardo? Que é minar a OTAN por dentro. E isso já está rolando. E a OTAN desmilinguir, porque, inclusive, os membros principais, França e Alemanha, um dia pode baixar uma lampadinha na cabeça e eles vão falar, mas isso aqui não está defendendo os nossos interesses? A gente está defendendo os interesses daqueles imperiais. Não tem nada a ver com o nosso. E aí vai ter um De Gaulle na França, não esse imbecil, e não o salsicha de fígado na Alemanha, que vão fazer um acordo entre eles e vão sair da OTAN. Salsicha de fígado é sacanagem, né, Pepe? Porra, como é que você chama? Não, desculpe, o copyright não é meu, Leonardo. Bom. É como ele é conhecido na própria Alemanha. Sabe o que amigos alemães me falaram, complementando o tema, para a gente falar algo um pouquinho mais leve? Amigos alemães ontem me disseram que Ursula von der Leyen, que eu chamo de Pústula von der Leyen, ou seja, uma pústula mentirosa. Que também se solidarizou ao Brasil, só um parêntese. Na luta contra o terrorismo. Ela é conhecida como Úrsula dos Cadáveres. Traduzindo do alemão, Úrsula dos Cadáveres, pelos próprios alemães. Então, isso não é copyright meu, eu estou apenas citando. E isso que eu te citei agora há pouco, também, eu estava citando. Não fui eu que inventei esse neologismo. Tomara que o Lula esteja assistindo essa nossa live aqui. O Jorge Rodrigues está dizendo, obrigado, Pepe e Léo, pelas palestras, também te chama para ir à Espanha. Bruno Andrade, mas se os bolsonaristas continuarem fazendo ameaças e se insurgindo, Lula terá que se arriscar e sair do script. É mais ou menos o seguinte, pelo que o Pepe está contando, é o seguinte... O Bolsonaro fica lá dos Estados Unidos, né? Tipo, olha, eu tenho um monte de Rottweilers aí no Brasil. Os Rottweilers vão cercar o palácio. E ele fica lá, tal, não sei o quê. E ele manda essas mensagens transversas, né? Aí o Lula vai sendo cercado e aparece uma turma dizendo: gente, eu consigo proteger vocês dos Rottweilers. É mais ou menos isso, né? E aí todo mundo, olha, estamos solidários ao Brasil na luta contra os Rottweilers. Mas ninguém prende o dono dos Rottweilers, né? Será que o Bolsonaro vai ser preso? Né? Essa é a questão. Aliás, não deveria ter feito a comparação com o Rottweiler, porque eu adoro o Rottweiler, né? Tenho saudade de uma. Eu também. Rottweiler que eu tinha.
Eles não merecem esse destino. Não merecem, que são cachorros assim realmente extremamente dóceis. São cachorros, pois é, e são fiéis. Foi uma falha aqui. Bom, só agradecendo aqui também o Júlio Beraldi. O caminho é um governo popular. Aristides. Nós já tínhamos governo popular, mas como fazê-lo, né? Como fazer, exatamente. O Fred está apoiando. O Hugo fala assim: a esquerda precisa debater seriamente o identitarismo citado por Pepe e outros intelectuais como Rui Costa Pimenta. Sérgio Prado falando: se México, Argentina e Irã caberiam nos BRICS. Carlos Saul, bater no. Vão entrar todos. Esses vão entrar. Não, rapidinho, só aqui ele fala: bater no Múcio é fácil, mas e a Guajajara que beija a mão e pede ajuda a John Kerry, está criticando aqui, que é a ministra dos Povos Originários. Marrege, Pepe, você acha que estaria descartada a hipótese do grupo Bannon ter copiado o modo Gene Sharp no Levante sem a participação dos neocons e da CIA? Aí é interessante, eu queria, porque ela fala assim: será que o Bannon não agiu sozinho? Está perguntando. Não. O Bannon não age sozinho. Isso. Como é que o Bannon age? Qual é a do Bannon? Exatamente. O Bannon tem gente com muita grana por trás que financia as suas operações. Quando ele... Não foi ele que comprou, na verdade. Quando ele ocupou uma abadia na Itália do século XI para montar aquele instituto de estudos neoconservadores ou whatever na Europa. Ele tinha a família Mercer, que é uma família de bilionários também, que pagava as contas dele da Breitbart, etc. Eu já contei para vocês, inclusive, a história de que o Bannon queria comprar o Asia Times em 2015. Eu acompanhei essa história por dentro. Eles mandaram um exército de advogados americanos para Hong Kong para tentar descobrir as finanças do Asia Times. E como o Asia Times era um negócio que ninguém entendia, era uma operação extremamente maluca e incluía fundos que geralmente apareciam em Hong Kong dólares e ninguém sabia como. Eu, inclusive, usei isso. Em algumas das minhas viagens de trabalho, eu era pago com aquele famoso Hongbao, o envelope vermelho chinês, com um monte de Hong Kong dólares dentro. Eu nunca perguntei de onde veio, porque, afinal, teoricamente, era para uma operação jornalística, né? Mas ninguém sabia a proveniência. Os caras chegaram lá, não entenderam porra nenhuma, e, obviamente, pelo menos o Bannon não comprou o Asia Times. E o objetivo era a Breitbart montar uma Breitbart Asia, em inglês, para toda aquela agenda nefasta, neoconizada, vender para a diáspora chinesa ou as diásporas asiáticas falando inglês, onde inglês é a segunda língua, pela Ásia inteira. Então, pelo menos isso não aconteceu. Então, a gente sabe como ele age. Ele não age nada, ele não tem grana dele. A grana vem sempre de patrocinadores. Por exemplo, uma das colunas que eu publiquei o ano passado foi sobre a ligação dele com um trânsfuga dos serviços secretos chineses que chegou nos Estados Unidos, basicamente aliciou o Bannon, e eles começaram a trabalhar juntos numa campanha para praticamente institucionalizar a ideia de um regime change na China contra o Xi Jinping. Um negócio absolutamente demente, surrealista, brutal. E teve gente que botou dinheiro nessa história, Leonardo, vocês todos. Eu não sei se essa matéria foi traduzida em português, mas fez um carnaval também, porque eu trabalhei junto com um jornalista chinês excelente, com acesso às operações desse agente chinês dentro da China. Então, eu cuidei do Ocidente e ele cuidou de China. Aí a gente juntou o texto e foi um negócio absolutamente incandescente na época, onde a gente mostrava justamente como o Steve Bannon usa fundos, seja de quem for, para adiantar a agenda dele, que basicamente um misto de excepcionalismo total, xenofobia total, e controle das, das colônias ou semicolônias pelo mundo inteiro através de mídia ou de redes sociais. E aí é onde entra o Brasil. Do ponto de vista do Steve Bannon e de quem... Vamos controlar o Brasil via redes sociais e mancomunados com facções da CIA também.
voltando ao mesmo ponto. Voltando ao ponto. É subdividida em facções. Sim. Diga. Às vezes parece que a gente está vivendo sob um grande jogo, né? Quer dizer, nós somos essa divisão reinando, esses personagens que talvez não estejam tão separados, né? Como você falou. Não, mas claro que nessa não. Linha de direita e esquerda, mas muito separados. Nessa questão, estão todos defendendo 1%, né, no final das contas. Estão todos defendendo 1%. Exato, estão todos defendendo 1% e o excepcionalismo dos, até ontem, Masters of the Universe. Exatamente. A diferença é que os Masters of the Universe, cada um deles tem a sua rede. Exatamente. Algumas dessas redes são interligadas. Para dar uma analogia para vocês, é como desculpe, é como a BlackRock, a Vanguard, a State Street, JP Morgan, a Bank of America, Citibank, etc., são teoricamente investment banks e corporações separadas. Não. Aí quando você vai ver o controle acionário da Facebook, estão todas lá. E quando você vai ver o controle acionário da própria BlackRock, qual o maior acionista da BlackRock de fora? É a Vanguard. É assim que funciona. Eles estão todos interligados. É uma matrix mesmo. Essa é a matrix real que a gente vive hoje. Não é a matrix ficcional. Isso não existe mais. E a interligação, evidentemente, de todo esse complexo do sistema financeiro internacional, dos bancos de investimento, com a estratégia geopolítica e com as corporações. E, claro, digamos, tem vários mapas, inclusive, circulando pela net, e eu diria que o mais plausível e realista ele coloca no centro da Matrix o Council of Foreign Relations, em Nova York. O Council of Foreign Relations é que une toda a elite do establishment, definindo qual vai ser a estratégia do império nesse ano, próximo ano, nos próximos anos, etc. E tal. As diretrizes gerais de como o império funciona, elas são discutidas no Council of Foreign Relations, que por acaso não é em Washington, é em Nova York. Então, se você vai ao Council of Foreign Relations, se você é convidado, se você assiste a algum dos, como é que chama, das palestras ou dos meetings deles, você está dentro já da Matrix do Império. E se eles te pedem alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Geralmente não. Isso é discutido entre eles, evidentemente. E entre eles, a um nível muito rarefeito. Porque no Council of Foreign Relations é o que está aberto. O que foi discutido antes de ir parar no Council of Foreign Relations é o que interessa. E isso ninguém vai saber. Que é o que os caras discutem em cúpulas privadas, tipo Aspen Institute, mas não o Aspen Institute aberto para todo mundo. As reuniões do Aspen Institute fechadas. O que eles discutem no Harvard Club, por exemplo, onde só entra membro e onde não tem convidado. De vez em quando, se você está num certo nível, você pode ser convidado para um almoço, and that's it. Então, e é aí que se decide. Como em Londres, como se decide o establishment inglês? Eles se reúnem em clubes privados em St. James, onde não entra foreigners, estrangeiros, a menos que eles te convidem, e vai ser um convite para uma coisa específica e que não vai interferir em discussão de policy a longo prazo. É assim que funciona, Leonardo. O que eu estou contando para você e para vocês todos não é uma teoria conspiratória, é como funciona o mundo real do Império Anglo-Americano. Agora, ninguém sabe que funciona assim. Dominação do espectro total, Pepe. Bom, Biasi está nos apoiando. Exatamente, dominação do espectro total. O livro do Engdahl, que precisa ser traduzido no Brasil, se ainda não foi. Exatamente. Só passar aqui, Pepe, por alguns comentários. A Benedita apoiando, a Diana Costa dizendo Lula não pode quebrar os ovos, né? Fernando Bai, alta traição e não esquerda versus direita. Pepe mostrando o campo ampliado, segundo Luiz Presa. E aí tem duas perguntas, aliás, três perguntas que convergem aqui. A Sheila está dizendo, Lula não pode dialogar com a Rússia no âmbito da ONU? Né? O Bruno Andrade... Só passar aqui pelas outras duas, Pepe, rapidinho. O Bruno dizendo, como Lula pode usar o apoio de China e Rússia de alguma forma sem provocar o império? Tem jeito? Qual é a mágica, né, na verdade? E a Marrej, já que você estava falando do Bannon,
Então, Bannon não é uma dissidência dos neocons, ele trabalha para a mesma agenda, está perguntando, né? Ele pode trabalhar para a mesma agenda, mas com um método diferente, talvez, né? Sim, ele trabalha para uma agenda que é neocon em certos aspectos, em outros não, para a agenda pessoal dele, que é a agenda dos sponsors, dos caras que botam uma grana para ele fazer essas coisas todas, e como eu disse para vocês há alguns minutos atrás, basicamente os dois eixos principais. Excepcionalismo americano aplicado no mundo inteiro, dominação das colônias a todo custo, seja como for, e sinofobia. Esses são os três elementos principais do banonismo, digamos. O banonismo é bom. Aqui a gente tem o bananismo. Aqui é o bananismo. Mas, o Pepe, vamos lá. Então, é o seguinte, quer dizer, essa mágica, né? Tem alguma mágica que o Lula possa fazer para dialogar com o Rússia e China? A gente está falando sobre isso há alguns minutos. É Sun Tzu. Vai ser um jogo de equilibrismo extremamente sofisticado que ele é capaz. Mas, para isso, ele vai precisar de não um segundo escalão, mas um escalão 0,5, um meio escalão entre ele e o primeiro, a nível diplomático e a nível de contatos pessoais, inclusive, com os chineses e os russos. E isso vai ser desenvolvido, sem dúvida nenhuma, que é essa diplomacia não underground, mas paralela, shadow diplomacy, diplomacia nas sombras. Exemplo prático. Por que o Nord Stream 1 e Nord Stream 2 foram bombardeados? Porque os americanos descobriram que tinha um canal secreto de negociação entre os russos e os alemães. Ou seja, você tem que montar o canal, mas tem que ser suficientemente secreto para não ser descoberto, né? A Eva está dizendo, mágica não, Léo, a habilidade que ele tem. Sim, mas ele tem a habilidade de mágico, isso que eu quero dizer, porque assim, outros não conseguiriam fazer o que o Lula faz. E aí, Pepe, tem uma questão da Ana Luísa que estava lá atrás, que ela pergunta sobre prisão do Bolsonaro. Vamos dizer o seguinte, quer dizer, o Lula tem que ser esse Sun Tzu que você falou, a arte da guerra ali entre esses blocos, né? Você acha que ele pode arrancar grandes concessões do Império para o Brasil do ponto de vista econômico? Se isso é uma possibilidade, e se ele pode, então até falou assim, olha, vocês querem me apoiar mesmo? Quero ver, então manda aí a prisão do Bolsonaro, prende o Bolsonaro que eu quero ver. Será que ele consegue a prisão do Bolsonaro ou o Bolsonaro vai ficar como um asset guardado? Ou a prisão do Sérgio Moro, por exemplo, que foi um ativo americano no passado. Será que o Lula consegue se fortalecer prendendo os seus dois algozes do passado? Ou isso é sonhar muito alto? Nesse jogo nessa arte da guerra? Bom, primeiro de tudo, é uma hipótese de trabalho. Ou seja, eu não gosto de especular. Eu gosto de hipóteses de trabalho onde você tenha base factual para elaborar um cenário plausível a partir dessa... O cenário plausível seria uma cópia do que os democratas estão querendo fazer com o Trump. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que vai acontecer com o Trump? Ele vai ser preso? Ele vai ficar inelegível? Vai ser o quê? Eles estão tentando, há 2 anos, sem parar, um jeito de enquadrar o Trump para, pelo menos, impedir que ele concorra na próxima presidencial ou que ele perca os direitos políticos por alguns anos. Eles estão tentando tudo possível e imaginário. Até agora não conseguiram. Especialmente porque o Trump tem um backup republicano ainda muito pesado, o que inclui alguns das melhores mentes legais dos Estados Unidos. No Brasil, o Lula teria... veja bem, eu vou falar 20 vezes. Se Lula ou a liderança em torno do Lula resolvesse partir para esse caminho, ia ser ainda mais complicado, porque o governo Lula não tem acesso a todas essas fontes e a todos esses mecanismos, ou inclusive inventar mecanismos para colocar Bolsonaro ou Moro na cadeia. Ia ser muito mais complicado. E eu acho que, basicamente, é contraproducente. Não, deixa eles ao vivo, deixa eles soltos como cães raivosos ou ocultos, mas você monitora tudo que eles fazem. E isso é a definição de inteligência. Inteligência é você operar
nas sombras e tentar, como é que chama, encapsular e enjaular o adversário quando o adversário está agindo em público. Voilà. É isso. Ou seja, o que o governo Lula precisa, essencialmente, é uma Intel de primeira. E isso vai demorar, eu acho que vai demorar muito tempo para colocar em funcionamento. Porque para isso controle militar, né? Nesses cargos chaves de inteligência, Leonardo, só mais um minuto. Você precisa ter gente de... Sua confiança tem que ser 500%. E eu não acho que tenha esses personagens em torno do Lula ou que possam ter a sua confiança total. Infelizmente. Me corrija. Nesse xadrez, qual papel joga o apoio popular e a sociedade civil? Porque é uma questão importantíssima. Olha só, o Brasil teve uma eleição que foi 50-50, né? Praticamente meio a meio. E aí o que acontece? Quer dizer, quando a gente olha hoje as pesquisas, o Lula ainda tem uma reprovação relativamente alta. A primeira pesquisa mostrou, porque é o rescaldo da eleição presidencial. Sim. Então, o Lula aprovado, sei lá, por 55% e reprovado por 40%. Tal. O Lula já teve aprovação de 80%. O governo dele vai dar resultados econômicos, mas isso pode demorar. Então, ainda há uma polarização. Esse episódio que aconteceu em Brasília, no dia 8 de janeiro, ele pode erodir a base de apoio ao Bolsonaro, porque cai a máscara, né? Quer dizer, não, o cara que era pacífico ali, estava lutando pela liberdade, não, ele estava depredando. Mas pode ser que seja um processo mais lento. E aí a gente volta à pergunta, e o apoio popular? E a mobilização de massas? Quer dizer, o Lula precisa estar permanentemente mobilizando o apoio popular para se fortalecer e mostrar força nesse fio da navalha que você traçou? Claro! Essa semana tinha que ter milhões de brasileiros na rua. Tem? Não tem. Quando o Imran Khan foi deposto ilegalmente por lawfare no Paquistão, as maiores manifestações de massa da história do Paquistão imediatamente na sequência. Ou seja, deem uma olhada no que aconteceu no Paquistão, façam a mesma coisa no Brasil. Tanto assim que a elite ficou com medo brutal. Eles estão fazendo o possível e imaginário para impedir que haja eleições presidenciais no Paquistão no ano que vem. E que o Imran seja desqualificado. Não conseguiram até agora. Mas e o que aconteceu com o Imran Khan? Só para entender o contexto. Porque ele foi deposto, conseguiu mobilizar o povo, mas o que aconteceu com ele? Lawfare por uma facção do irmão do antigo ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, que é atlanticista, dominado pela Arábia Saudita e pelos americanos, essencialmente, com apoio, muito importante, lição para o Brasil também, com apoio de uma facção fundamental do exército paquistanês, que é a única instituição que funciona no Paquistão, usaram lawfare e depuseram o Imran Khan. E o que o Imran fez como líder eleito e o político mais popular do Paquistão, com índice de aprovação lulesco de mais de 80%? Ele falou, vamos à rua. E foi todo mundo na rua. Islamabad, Peshawar, as principais cidades, Lahore, as principais cidades. E os caras ficaram com medo. E agora está como é que chama? Um stalemate, como se diz? Como é que chama? Um impasse nos próximos meses, onde esse governo não tem a menor credibilidade popular, está dependendo do FMI de novo, vai depender de mais algumas migalhas que o Império pode jogar, porque o Império interessa jogar migalhas para o Paquistão, porque aí é o quê? É quebrar a União Paquistão-China. O Paquistão é membro da Organização de Cooperação de Xangai e, ao mesmo tempo, é o principal projeto das novas rotas da seda. Como um todo, é o corredor econômico China-Paquistão. Então, o que eles fazem? Eles fazem isso, eles fazem lawfare, eles depõem o primeiro-ministro, eles fazem... A CIA está infiltrada no Baluchistão, que é o deserto que une o Paquistão e o Irã no sul. Eles usam todas as técnicas ao mesmo tempo, inclusive esse controle da maior parte do parlamento e de boa parte dos militares, dizer, eu vou vender vou vender F-35 para vocês com desconto, qualquer lixo do gênero. Sabe? E os militares paquistaneses, evidentemente, caem. Mas uma boa parte
do cetro médio, o cetro médio inteiro do exército dos militares paquistaneses, eles apoiam o Imran Khan. O Imran Khan é o Lula paquistanês. Pronto. Eu nunca botei isso. Estou botando isso para vocês em primeira mão. Então, olhem o que ele fez. Olhem como ele botou todo mundo na rua. Ele teve uma tentativa de assassinato, Leonardo. Tentaram matá-lo 2 meses atrás. Ele conseguiu escapar, por sorte. Um cara com um revólver a queima-roupa. Ele escapou. E se houver o mínimo de legalidade daqui para frente, ele vai ser reeleito ano que vem. E vai ser primeiro-ministro de novo. Agora, enquanto isso, o Paquistão perde um tempo gigantesco no meio, porque ele já tinha colocado o Paquistão nessa rota de desenvolvimento eurasiático, interligação de Eurásia multipolar, voltou a ser uma semicolônia americana com esse primeiro-ministro Sharif também, que é um babaca pateta controlado. É assim que funciona. Mas a diferença é que ele botou as massas na rua. O Lula, de um momento a outro, ele vai ter que botar 10 milhões na rua. Vai lá. Não é tão simples assim, né? Não é tão eu simples sei que não. Isso eu disse para vocês metaforicamente. Não, claro. 100 milhões na rua. Ele vai ter que botar as massas populares que representam o Brasil realmente na rua, que o recado das massas populares para esses 0,0001% de elites compradoras é: agora não chega, agora não vai passar mais. Não tem outro jeito. O Fernando pergunta se o Imran Khan volta e a Kátia fala que os militares... Já falei. O ano que vem, se tiver eleições legais, normais, ele é reeleito com 80% Olha, vou te falar, você mesmo colocou aqui várias vezes, né, que você nunca tinha estudado a fundo a questão brasileira. Seu foco sempre foi a Ásia, essa emergência desse mundo multipolar a partir da Eurásia. A gente teve aqui no final do ano, em dezembro, foram palestras assim sensacionais. Uma delas, inclusive, com o Celso Amorim, aqui em São Paulo, na PUC. A gente teve Casa de Portugal e o Clube de Engenharia. A gente ficou, quer dizer, não é que a gente, assim, não estou te incluindo nisso, mas muitas pessoas ficaram no Brasil, depois da posse do Lula, com aquela ilusão. Não, vai ser tudo tranquilo, perfeito, a posse foi maravilhosa, tal, e veio isso depois, né? Então, assim, quer dizer, a gente está entrando num período histórico aqui do Brasil, esses próximos 4 anos, extremamente delicado, né? Isso não vai ser tão simples, vai ser muito mais difícil do que parecia que poderia ser, né? O Lula realmente vai ter que exercer aí com muito talento essa arte de governar. Passo para você fazer as suas considerações finais. A gente já está aqui batendo 2 horas de transmissão. Fantástica transmissão. Passo para você, então, ir para o encerramento e deixo aqui o comentário da Lindy Veronês. Fantástica live, agradeço. Não, e aqui, ó, só rapidão, como diz a Fran. Atualiza a guerra da Ucrânia para nós, mas rapidão, Pepe, 2 minutos, 3 minutos. Bom, maravilhoso, né? O general Armageddon, exercendo as suas fabulosas qualidades de ambiguidade estratégica, ele está conseguindo deixar todo o Otanistão, mas um nível de freak out. Sabe? Eu nunca vi um freak out de um corpo político institucional nesse nível. Eles estão piores do que galinhas sem cabeça, de desespero. Porque eles não sabem o que vai vir agora. Quando ele vai lançar a ofensiva de inverno? Vai ser esse mês? Vai ser o mês que vem? Vai ser em março? Onde vai ser? Vai ser no Donbass? Vai ser pelo norte da Bielorrússia, indo até Kiev? Ele vai querer pegar Kiev de novo? Ele vai fechar a fronteira com a Polônia? Ninguém sabe. Isso aqui é maravilhoso. E no meio dessa história toda, no começo da semana, houve uma reorganização da cadeia, da pirâmide que controla a operação militar especial. O Gerasimov, que é o chefe do Chief of Staff do Exército, na verdade, ele agora é o comandante-geral. O que é muito interessante, ele é o segundo, né? O ministro da Defesa é o Shoigu, ele é o número 1. O Gerasimov, na cadeia, como chefe do
do Estado-Maior, desculpa, em português é chefe do Estado-Maior do Exército. Ele é o número 2. O general Armageddon seria o número 4 ou 5, porque ele é um general se ocupando só da operação. Então, agora eles botaram o Gerasimov lá em cima, que é o que deveria ser desde o começo, porque agora a operação vai mudar. Só que eles não dizem como vai mudar. Ou seja, vai ser uma guerra contra o terror, porque, do ponto de vista de Moscou, o regime de Kiev é um regime terrorista, em todos os sentidos, mata civis, bombardeia civis indefesos, que é o que eles estão fazendo em Donbass ainda hoje, torturam prisioneiros de guerra, que vai contra a Convenção de Genebra. Ou seja, é uma acumulação de neonazismos superpostos, tudo isso legitimado e weaponizado pela Europa. Então, os russos chegaram já à conclusão. Cada post do Medvedev no Telegram agora, mas é um negócio, é o Medvedev, um misto de Alice Cooper com AC/DC, sabe? É ultra heavy metal. E ele fala, a gente não tem mais que conversar com esses vagabundos. Né? É um bando de nazistas suportando outro bando de neonazistas. Agora, o que vai acontecer na prática, no terreno, ninguém sabe. Vai ser uma destruição ainda maior do que... Por exemplo, hoje, de 2 dias para cá para hoje, todas as estimativas de perdas do exército ucraniano em Soledar, naquela região, em Bakhmut, de 20 a 25 mil vítimas entre mortos e feridos. Isso é um negócio incompreensível no Ocidente. Ou seja, é o moedor de carne. E agora os russos vão soltar o moedor de carne turbo. Então, isso é o que vai acontecer nos próximos meses. Em termos de diálogo, less than zero. Isso já foi dito por todos. Não tem o que conversar. Ou seja, quando os russos conquistarem o que eles quiserem no terreno, eles vão mais uma vez... Lavrov vai soltar uma mensagem para os americanos. Vocês querem sentar e conversar agora? Ah, não? Tá bom, a gente continua. Então, assim, isso é o resumo em 3 minutos do que está acontecendo. Ou seja, nada mudou, né? Quer dizer, não, vai ficar muito mais pesado, Leonardo. Não, sim, mas é aquela coisa, não está caminhando para uma solução, né, propriamente. Não tem solução, porque a não solução foi imposta pelo Império. Eles impuseram, não tem diálogo, não tem diplomacia. E aí, aquele paspalho do Stoltenberg na OTAN, todo dia fala isso. Ele está dizendo, ele falou, ele fez uma ilustração prática do Orwell. War is peace. Guerra é paz. Ele falou, para ter paz na Ucrânia, a gente vai ter que armar a Ucrânia até os dentes. Você acredita? Ele falou isso. Foi reproduzido na mídia no mundo inteiro. Bom, então a gente está nesse pé. A semana que vem, é uma pena que não teve tempo de eu falar isso para vocês, mas a gente faz uma outra live para falar do que eles falaram. Davos começa segunda-feira. Pô, a gente podia fazer uma sobre Davos, hein? Vamos fazer sobre Davos, mas depois que acabar, Leonardo, tá? Vai de segunda até que dia? Dura uma semana. Então, na outra semana, seria legal a gente fazer na outra semana, depois que acabou tudo, assenta a poeira, etc e tal. Tem uma mesa redonda. Se vocês forem no meu canal do Telegram, eu dei a lista das mesas redondas na terça-feira. É um negócio inacreditável. Leiam vocês. Tem uma mesa redonda onde vai ter Stoltenberg, da OTAN, com aquela maluca do Canadá, a Chrystia Freeland, que provavelmente vai ser a próxima secretária-geral da OTAN. Ela está entre as mais cotadas. Só tem atlanticista warmonger na mesa. E provavelmente intervenção do comediante cocainômeno diretamente de Kiev por Zoom. Ou StreamYard. Né? É isso aqui, ó. Vai no meu canal do Telegram e aí você pode dizer para as pessoas... Vocês entram no meu canal do Telegram, tem a lista de todas as... Vai ter uma intervenção especial de Ursula von der Leyen junto com Klaus Schwab. Ou seja, é o encontro da Medusa com o Nosferatu, ao vivo. Você imagina um negócio desse? Ou seja, isso é Davos. Ou seja, não dá para levar a sério. Mas isso conversa na outra semana. Pepe, muito obrigado. Bom fim de noite aí para você. Obrigado a todos que nos acompanharam. Sigam aí na TV 247. Obrigado a vocês todos. E desculpe pela minha exaltação, porque os tempos estão exaltados. Né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.